Fala, galera vascaína, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo para o canal. Vamos de Vasco, galera, porque o Vasco não para, o Vasco é para quem acredita. E toda hora, né, galera, uma notícia a respeito do gigante da colina. Vamos porque amanhã vamos ter o famoso clássico, galera. Vasco, né? Fluminense e Vasco, agora é diferente, né? Na quarta-feira foi Vasco e Fluminense, dessa vez agora é Fluminense e Vasco no Maracanã pela Copa do Brasil. Vale vaga na final e o Vasco já está, né, com um gol de diferença, 2-1 para o Vasco da Gama, mas, como eu costumo falar, galera, não podemos relaxar porque, né, ainda está aberto, como botei na minha thumbnail aí, o jogo está aberto para os quatro ainda, todos têm chances de, né, conseguir chegar. Agora, saber quem vai chegar, só vamos saber amanhã, né? O ímpeto aí de cada time, de cada jogador. Isso é muito importante, né? Já temos aí algumas novidades, algumas notícias a respeito, né, do que está acontecendo. A torcida vascaína, junto aí com a torcida organizada, invadiu aí o CT, né? Lá o treino e acompanhou os jogadores até o hotel, galera, onde eles vão ficar lá. Como é que dá o nome? Vão ficar lá. Não é confinado, não. É concentrado, né? Estão no Houston, galera. O Vasco está no Hotel Houston concentrado para a partida de amanhã, né? Tá ali fazendo todo o trâmite correto, jantando, tudo direitinho, comendo o que tem que comer, poupando energia para poder, né, amanhã estar enfrentando o Fluminense. Essa concentração, cara, ela é importante porque ela ajuda, né, cara, a comissão técnica a entender, né, a cabeça do jogador, ajuda, né, o psicológico, né, deixa o cara focado e o cara não fica ligado no que está acontecendo aqui fora também, né, tira celular, tira tudo, deixa tudo na moral para poder os caras ficarem só concentrados na partida. E o Diniz fez um treino, né, tático, um treino para poder, né, aparar as arestas, tudo direitinho, para a gente não ter problemas amanhã. Tirou, né, aquelas falhas. E a novidade é o seguinte, cara, parece que o Thiago Mendes sofreu, né, sentiu uma cãibra, mas é dúvida para o jogo, mas tudo indica que ele irá para o jogo, irá seguir no primeiro tempo, não sabe se vai ter condição de ficar, né, os 90 minutos. Então o Diniz, né, tem essa ressalva aí, está atento sobre isso, do que pode estar acontecendo, o que não pode estar acontecendo, cara. Mas vamos ficar atento, né, gente? Vamos ficar ligado. Mas a novidade, cara, que eu quero falar a respeito é da Leila Pereira, é a dona da Crefisa aí, junto com seu marido Lamar, que estão passando, né, as férias aqui no Rio de Janeiro, né, já que o Palmeiras está de férias. Então, Leila Pereira está aqui no Rio de Janeiro, está de férias e está aproveitando para poder, né, ter uma noção do que ela pode esperar aí, né, do Vasco da Gama aí. Sentou, conversou com o Pedrinho, tá indo em reuniões, ela e o marido dela. Temos que deixar bem claro, né, galera, que sem o marido, né, da Leila Pereira, as coisas não vão andar no Vasco da Gama. Então, um dos pivôs, né, para a aquisição do Vasco da Gama é o marido da Leila Pereira. Mas por que eu estou falando isso? Pelo seguinte fato, Leila Pereira ainda é presidente do Palmeiras. Sendo ela presidente do Palmeiras, ela não pode estar vinculada ao Vasco da Gama, senão isso dá conflito de interesse e acaba tendo problemas, não só para o Palmeiras, mas para o Vasco da Gama também, junto, né, das organizações aí, da CBF, aí, entre outras instituições. A Leila Pereira ela só pode se envolver com o Vasco da Gama a partir do ano de 2028. Parece que em 2027, né, a Leila ela já encerra o ciclo dela, ou seja, em dezembro de 2027, a Leila Pereira já não será mais presidente do Palmeiras. Então, em janeiro de 2028, a Leila, querendo comprar qualquer time, querendo ser presidente de qualquer outro time, ela tem total apoio e carta verde para poder estar fazendo isso, uma vez que ela não está mais com o Palmeiras. E lembrando também, galera, que a Crefisa já vai fazer
mais de um ano que não está também no Palmeiras. Ela não é mais patrocinadora master do Palmeiras. Então, a Crefisa, que pertence ao Lamac, né, eles podem assinar com qualquer clube. Eles podem ser patrocinadores master de qualquer clube, principalmente do Vasco da Gama. E a situação é a seguinte, né? O Vasco ainda não decidiu, parece que ainda não entrou, né? Ninguém entrou em contato com o Vasco da Gama para poder estar fazendo, né, uma proposta para poder estar sendo patrocinador master do Vasco da Gama. Então, tudo indica, né, nos bastidores, roda as notícias de que, né, o Lamac, junto com a Leila Pereira, sentaram para conversar com a gestão do Pedrinho, fizeram o levantamento para poder entender como é que está a situação, como é que está o patrocínio master, como é que está a situação do Menor Right, se a reforma de São Januário vai sair mesmo, como é que anda aí as ações da SAF do Vasco da Gama, em que pé está. Então, eles estudaram tudo isso para poder entender o que está acontecendo. Ou seja, as coisas ainda estão muito embrionárias, galera. Eles estão querendo entender a situação do Vasco da Gama para poder aí então tomar uma decisão se vai ou não fechar aí uma parceria com o Vasco da Gama. Tudo indica que sim, tudo indica que eles estão interessados, né? Estão bastante interessados, principalmente para botar lá o Menor Right lá, assim como tem lá o Allianz Parque no Palmeiras, eles também querem botar no em São Januário o nome lá da Crefisa lá, né? Querendo ou não, é uma divulgação, né? É um comercial que acaba sendo feito para poder, né, estar divulgando também aí o nome da Crefisa, né? Então, a respeito da Leila Pereira é isso, não tem muito mais o que falar, né? Alguns duvidam, outros acreditam. Eu sou uma pessoa que costumo acreditar, né, no que eu estou vendo, no que eu estou sabendo. A gente procura estar sempre informado a respeito dos bastidores do Vasco da Gama. Então, em cima dessa situação do que eu vejo, as chances, né, do Lamac junto da sua esposa Leila Pereira é de uma aquisição, né, do Vasco da Gama para 2028. Cara. Fora isso, não tem condições, não tem conversa. Então, isso é uma coisa lá para frente. Mas já a reforma, né, o patrocínio master, tudo pode ser para 2026. Então, eles podem assinar, né, um contrato, né, de patrocínio master para 2026. Eles podem assinar um contrato Menor Right para início de 2026 também, porque a reforma iniciando em 2026, eles já podem também já estar, né, por dentro. Tem o potencial construtivo que está sendo negociado, se eu não me engano, está na casa aí dos 600 milhões de reais, e para poder botar lá o nome na faixa dela, está na casa dos 200 milhões. Então, tudo está acontecendo. A Nike presente aí, né, junto com o Vasco da Gama, fora os outros patrocinadores também, fora os parceiros. Então, para 2026, vamos ter muitas coisas boas. Lembrando também que o Vasco da Gama vai precisar fazer uma reformulação na sua equipe. Parece que o jogador, né, que foi emprestado para o Avaí, o JP, o Vasco já deixou bem claro que vai precisar do jogador. Agora, a situação é a seguinte: vai usar o jogador ou só está trazendo o jogador por vaidade? Porque, cara, não adianta trazer o jogador e não usar o jogador. Tem que usar o moleque. Moleque de 20 anos, novo, foi emprestado, jogou bem no Avaí, ou fez a diferença. Então, né, isso criou uma expectativa dentro do Vasco da Gama, e o moleque está voltando para poder jogar porque quer, está com vontade. Tem o Leandrinho aí, que é o lateral, que ainda não está sendo usado. Então, essas coisas aí que às vezes, muitas vezes, pega no Vasco da Gama. Tem o Paulinho também, lateral direito, que, né, ele foi emprestado para o Volta Redonda, e o Vasco chamou ele de volta, puxou ele de volta, ele voltou, acabou que ele não foi usado, não, né, não jogou, não entrou em campo, e se lesionou no treino, e agora está se recuperando. Então, temos que ficar também atento a essas coisas, porque não adianta você trazer a base de volta, que está jogando em outro clube, está jogando bem, está mostrando seu futebol, e aí traz os moleques de volta, e acaba que os moleques ficam sentados no banco de reserva e acaba ficando fora da prateleira. O JP, ele jogou, fez a diferença,
já tem aí, a Chapecoense se interessou para poder entrar, né, para poder pegar o jogador como empréstimo, mas o Vasco da Gama já negou essa situação, não quer emprestar o jogador, vai usar o jogador para 2026. Fora as outras propostas, né, que assim também obteve a respeito do JP. Então, cara, é usar. O JP é uma das primeiras aquisições do Vasco da Gama, ou seja, já voltou de empréstimo, vai ficar, parece que vai ser usado, então tudo indica que o JP tem tudo para poder, né, deslanchar dentro do Vasco da Gama. Galera, vou falar para vocês, quem quiser, né, se juntar aí no a live, subir, eu vou deixar o link aí para vocês aí, cara. Só clicar e entrar. É difícil, né, cara? O meu canal é pequeno, então a galera procura, né? Eu queria, de repente, trocar uma ideia aí com qualquer pessoa, né, cara? Torcedor, principalmente torcedor, né, cara? Eu queria trocar uma ideia com o torcedor, porque eu acho que é necessário a gente bater um papo, trocar uma ideia, ver como é que fica a situação, né? Pô, aí eu vou deixar o like aí, cara. Se quiser entrar, né? Seja bem-vindo. A gente bate um papo aí, ó. Vou botar o link aí. Aí só clicar, cara, no link aí, ó. Não sei se dá, né? Tá aí, ó, o link no chat aí. Clica no link, entra, a gente bate um papo, troca uma ideia, fala a respeito do Vasco da Gama, porque ficar falando sozinho aqui é horrível. Principalmente eu que não tenho muitas visualizações, aí eu fico falando pro nada, para ninguém. Quando tem alguém para bater um papo, as coisas, né, começam a desenvolver, né? A pessoa troca uma ideia de cá, eu troco uma ideia de lá, e a gente começa a ter uma noção do que está falando. Porque às vezes está falando sozinho aqui, acaba que, porra, nem flui a situação, aí eu acabo até a live cedo. Aí, pô, quem quiser entrar na live aí, galera, entra na live aí, vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia, é só falar de futebol, falar de Vasco da Gama, coisa que a gente já sabe mesmo, não tem mistério, não tem porquê, né? Se você clicar no link aí, né, você acaba entrando na live comigo aí, eu aceito aqui de boa, e a gente acaba batendo um papo a respeito do que está acontecendo aí com o Vasco da Gama. Então, como eu acabei de falar, né, cara, a torcida vascaína está muito esperançosa, assim, né, como eu, estou muito esperançoso com esse jogo aí, né, passando as chances de encarar o Corinthians é muito grande, né? Porque o Corinthians já são na frente e parece que o Cruzeiro vai jogar lá dentro, filho, na Neoquímica Arena. E lá dentro você sabe que o Corinthians é chato, né? Mas futebol tem dessas coisas. Quando você acha que o cara é favorito, o cara acaba, ó, o favoritismo vai de ralo, meu irmão. Aí possa ser que o Cruzeiro vá lá dentro e rebente com o Corinthians. E aí, filho, a situação se vira contra. Vou te falar, mano, se o Cruzeiro ganhar o Corinthians lá dentro, mano, o Corinthians vai com muita vontade de ir para a final, filho, porque é um jogo dificílimo, né? Eu acho que é mais difícil do que o Vasco e o Fluminense. Sem clubismo aqui, porque o Cruzeiro está saindo atrás, vai jogar na casa do adversário, um adversário que tem uma das maiores torcidas, que vai lotar a Neoquímica Arena em São Paulo. Então, o cenário para o Cruzeiro é mais difícil. O cenário para o Vasco aqui está mais fácil, está mais favorável. A gente sabe que o Vasco tem a maior torcida aqui no Rio de Janeiro contra o Fluminense, né? O Vasco joga em casa praticamente no Maracanã. Então, eu acho que o cenário hoje para o Vasco, né, e Vasco e Fluminense e Cruzeiro e Corinthians, o cenário do Cruzeiro é a pior. A do Corinthians é a mais fácil, filho, do campeonato agora. Da semifinal, o Corinthians é o que pegou assim, o mais fácil hoje. Foi lá dentro, fez o dever de casa, fez um golzinho, tá levando a vantagem para dentro da casa deles. Então eles vão ver se o Cruzeiro vai para cima, o Cruzeiro indo para cima, eles vão explorar contra-ataque e possa ser que o Corinthians ele vá para cima. Essa é a realidade. Quando você joga em casa, a intenção é você ir para cima do adversário para poder, finalizar. Entrou no meu quintal, parceiro, eu vou te aniquilar. Então essa é a situação, essa é a questão. E aqui
Ó, no Maracanã, o Vasco tem que fazer a mesma coisa. O Vasco tem que ir para cima, não pode esperar o Fluminense vir. O Vasco tem que ir para cima, tem que aniquilar, tem que fazer logo um gol de início para poder já ficar com 2 gols de diferença. E aí, filho, é só administrar, jogar e procurar o terceiro gol que as coisas vão começar a sair. E aí, filho, é pensar na final contra o time que vier, tanto o Cruzeiro quanto o Corinthians. Eu não sei se vocês têm preferência de adversário, né? Jogador, comissão técnica, no Vasco lá, eles não podem escolher, né, adversário para essa final. O que vier tem que vir e o Vasco tem que passar o cerol. Mas nós, torcedores, costumamos, né, fazer uma análise em cima daquilo que a gente vê. Eu prefiro hoje, particularmente, o Cruzeiro, que eu acho que o Cruzeiro, cara, né, a gente joga lá em Minas, lá, é difícil, 60 mil pessoas lá também, e depois eles vêm jogar aqui. E também a gente vai, né, brotar também aí uns 60 mil também. Não sei se vai ser no Maracanã ou se vai ser em São Januário. Eu preferia trazer esse jogo para São Januário, né, mil vezes, porque eu acho que o Vasco joga melhor em São Januário, joga em casa, a pressão, né, da barreira, a pressão dos torcedores aqui é muito forte. Mas já o Corinthians, eu acho o Corinthians mais chato, cara, na Neoquímica Arena. O Corinthians é muito chato e ainda tem esse retrospecto do Vasco que não ganha o Corinthians há mais de 10 anos. Então, essa coisa aí também, às vezes, parece que é perturbadora. A gente acaba ficando meio que preocupado com essa coisa de que o Vasco não ganha o Corinthians há muito tempo, há tantos anos. Aí é um pouco chato. Então, eu prefiro realmente, né, que o Vasco pegue o Cruzeiro. Não estou escolhendo o adversário, só estou falando a preferência. Mas quem vier, que venha, porque, filho, aqui é Vasco e a gente tem que ganhar. E essa Copa do Brasil, né, cara, leva a crer que possa ser nossa, entendeu? Eu acho que dá para a gente garantir essa Copa do Brasil, entrar com o pé direito em 2026, fazer coisas boas, cara, né? O Admar Lopes aí, para mim, né, é uma das melhores aquisições do Vasco da Gama. O cara tá buscando bastante jogadores, né, que possam fazer a diferença, que possam entrar para poder, né, principalmente a parte em que o Vasco tem uma deficiência, né, cara? Então, o meio de campo, principalmente ali, né? A gente tentamos achar um jogador, né, um meio de criação que pudesse substituir o Felipe Coutinho. E o Matheus França parece que, porra, cara, ele não entrou no jogo, ele não conseguiu, né, ainda dar seguimento. Todo mundo fala, cara, que é um cara bom de bola, é um moleque bola, é um cara. E a gente vê que o moleque está se esforçando, vê que o moleque está querendo jogar. Mas, cara, não está encaixando, meu irmão. Não sei o que está acontecendo, que o moleque não está conseguindo dar seguimento, não consegue progredir. Pô, erra passes bobo, erra chute, porra, também. Então, acho que, sei lá, eu no lugar dele como jogador, cara, eu ia treinar incansavelmente, meu irmão, na moral, porque são chances, né, cara, que bate a sua porta e a gente não pode desperdiçar. Quem está fazendo isso muito bem, treinando incansavelmente, é o Benjamin Garrega. Benjamin Garrega anda treinando, tá pagando vamos assim dizer, um personal para poder estar acompanhando ele, tá podendo, né, ajudando ele. Então, ele está ali treinando, está focado, o cara quer permanecer no Vasco da Gama, apesar de já ter proposta, né, sondagens para ele voltar para a Argentina jogar, né, que ele é argentino, mas o Benjamin Garré, ele está treinando muito, né, está muito focado para poder, né, eles, né, fazer parte, né, cara, do time titular do Vasco da Gama. E eu acho que é bem por aí, cara. Eu, como jogador, eu faria isso também, cara. Eu treinaria incansavelmente para poder fazer parte desse plantel aí de jogadores do Vasco da Gama. Né, lembrando que a primeira janela, cara, do Vasco da Gama, né, que o Vasco trouxe foi o Nuno Moreira, Benjamin Garré, Lloyd Augusto e o Thiago Mendes. Esses quatro, cara, hoje, Nuno Moreira é a primeira aquisição que deu super certo. A segunda tem sido o Thiago Mendes, né, que entrou. Lembrando que o Cauã Barros voltou de empréstimo também na primeira janela, e também deu certo. Então, o Cauã Barros e o Nuno Moreira
caíram como uma luva. Thiago Mendes começou a deslanchar agora como titular. E aí Lloyd Augusto e o Benjamin Garré são os dois jogadores que realmente parece que não deu certo no Vasco da Gama. Mas o Lloyd Augusto foi emprestado e o Benjamin Garré continua ainda no elenco do Vasco da Gama, está treinando, né, treina com o elenco, treina sozinho. Então vamos ver para 2026 o que o Vasco vai decidir a respeito do Benjamin Garré. E o Lloyd Augusto também, né, cara? Porque parece que no meado de 2026 o empréstimo vai acabar e temos que esperar para ver se vai ter opção de compra ou não. Tem aí também os jogadores Lincoln também, está voltando do Volta Redonda, parece que também não teve opção de compra, é zagueiro, está voltando. JP é meio de campo, acho que é volante, né? Não sei se é meio de criação ou se é volante. Depois eu vou procurar saber direitinho. E como eu acabei de falar, né, galera? Gostaria que alguém entrasse na live para me ajudar, para poder trocar uma ideia, para a gente bater um papo, né, para as coisas fluir, porque eu acho que sozinho você fica falando aqui, parece até maluco, né? A gente fala, né, direto com a câmera, mas a live é diferente. Quando eu estou gravando, eu já consigo dar a notícia e dar minha opinião a respeito do que está acontecendo com o Vasco da Gama. Quando é live, a parada é mais tranquila, assim, é mais, como é que eu falo? Não tem roteiro, não tem nada, eu falando que vem, eu falo o que vem da minha cabeça, entendeu? E aí, né, quando, né, tem um bate-papo, uma ideia, quando tem alguém para trocar uma ideia, a situação realmente é favorável. Quando não se tem, realmente fica estreito. Mas, cara, eu vou seguir porque, né, eu sei que eu posso, eu sei que eu consigo, isso é isso, eu posso, eu consigo, eu mereço, eu sou capaz e eu vou dar seguimento no meu canal, né? Não, gostaria de ter apoio dos familiares, gostaria de ter apoio, né, de amigos, de parentes, de todo mundo, mas infelizmente, cara, essa aqui é uma profissão que você escolhe para ser sozinho. Não adianta você esperar que os teus parentes, os teus familiares, amigos, as pessoas que estão ao seu redor vão acreditar em você, vão acreditar que isso aqui realmente é uma profissão. Para muitos, isso aqui é algo que é hobby. Para algumas pessoas, o que a gente faz aqui é hobby. Para algumas pessoas, o que eu faço é nada mais, nada menos que, vamos assim dizer, né? Tu é vagabundo, tu quer facilidade. Mas realmente, cara, eu gosto disso aqui, né? Estou criando coisas para o meu canal, estou criando aí um álbum de figurinha para poder expor no canal, para poder colocar. Estou criando, né, livros infantis, né, a respeito do Vasco para as crianças, né, os filhos dos vascaínos poder estar, né, interagindo, né, cara, com o Vasco. Eu acho que as crianças precisam, né, ter essa interação com o Vasco da Gama para a gente não ficar perdendo torcedores como nós estamos perdendo. Né? Precisamos de título para poder as crianças começarem a se sentirem, né, cara, vascaína, começar a se sentir importante, a criança poder ir para o colégio e falar: meu time ganhou a Copa do Brasil, meu time, pô, tá sempre brigando lá em cima, então isso é muito importante. E no momento nós não temos, não estamos tendo. Então, cara, essa Copa do Brasil para o Vasco é muito importantíssima, cara. Muito tempo que a gente não ganha um título de expressão. Eu acho que o Vasco tem que entrar muito focado, muito ligado no que, né, vai acontecer. Se puder ir deixar uma mensagem, porra, cara, vou agradecer muito. Quiser entrar na live comigo, deixei a descrição aí, ó, é só clicar em cima aí, eu não sei se pode, se não pode, mas se você que está aí me assistindo, puder deixar aí uma descrição para mim aí, uma mensagem falando, cara, não dá, ó, já tentei, sei lá, ou falar alguma coisa aí também do Vasco da Gama para a gente poder desenvolver o assunto aqui, eu agradeço, até porque eu também já falei tudo que tinha que falar, né? Como eu falei, meu canal é pequeno, né? Eu não consigo trazer convidados, as pessoas não querem, né, de início entrar numa live com uma pessoa desconhecida. Então, como eu falo para vocês, cara, é uma profissão árdua, você tem que gostar do que faz, você tem que querer, entendeu? Ninguém acredita em você, familiar nenhum acredita, parente, amigos, vizinhos, ninguém acredita. É uma profissão árdua,
o início ele é difícil, é cansativo, ninguém leva fé. Quem está lá em cima nunca quer ajudar quem está aqui embaixo, então realmente é difícil. Eu já tentei, né, chamar algumas pessoas para participar da live comigo, mas realmente eu não consegui, galera. Então, é isso aí. Já que não tem ninguém para poder estar trocando uma ideia, cara, eu vou encerrar a live, até porque ficar falando aqui igual um maluco é à toa para ninguém. Eu também já estou com calor danado, porque se eu ligar o ventilador, faz uma barulheira danada, fica um chiado enorme. Então é isso aí, galera. Tamo junto, saudações vascaína, até o próximo conteúdo. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha, que isso me ajuda muito também. E como eu acabei de falar, né, cara, eu posso, eu consigo, eu mereço e vou chegar aonde eu quero, porque eu sirvo um Deus vivo. E ele me capacita a todo momento a estar aqui fazendo conteúdo para vocês. E em breve vou estar lançando aí o meu álbum de figurinha aí, cara, junto com o canal. Vocês vão assistir o conteúdo e no final vai se abrir o álbum, vai abrir as figurinhas e eu acho que nós só temos a ganhar junto. E por aí vai, cara. O que eu puder construir, eu vou construir. Estou estudando programação para isso, para poder estar fazendo a diferença no meu canal. Eu tenho certeza e acredito que futuramente, cara, o meu canal vai ser sucesso. E esse vídeo aqui, muitas pessoas vão lembrar dele, vão falar, cara, lá atrás o cara falou que ia ser sucesso e realmente é. Eu sei que serei um sucesso aqui por conta de que Deus é comigo, galera. Mas e aí? Alguém tem alguma coisa para falar? Alguém tem alguma coisa para dizer? Né? Uma mensagem para deixar? Porque se não tiver, eu vou estar me despedindo aqui. Já falei tudo que tinha que falar, né? Falei da Leila Pereira aí, da Crefisa, junto com o Lamarck. Vão estar assistindo o jogo no Maracanã. Né? Já falei do Thiago Mendes, que sentiu uma cãibra, mas vai para o jogo. E parece que vai ser titular no primeiro tempo. Só não sei se vai jogar os 90 minutos. Né? O time está muito unido, não tem racha nenhum no time. O time está querendo, está unido, está focado. Então, cara, só temos a ganhar, né, com isso. E é isso. Vamos para o jogo, vamos para as cabeças, porque aqui é Vasco da Gama, galera. Então, é isso. Tamo junto, saudações vascaína. Até o próximo conteúdo. Valeu?